Bom dia, boa tarde, boa noite! Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio especial, episódio número 200. Eu não sou boa influência para você. Eu não sou boa influência pra você. Ando distraído entre as nuvens, coleciono botecos sombrios. Você nunca vai fugir comigo. Madrugada pra beira da praia, dizes com que andas e eu digo que não és da minha laia. Bom, para começo de conversa, agradecer, celebrar, afinal, uma marca muito importante que eu persegui ao longo de todo esse ano. Finalmente chegamos. Sim, chegamos, porque o rolê aqui é coletivo. Sempre foi e sempre será. Para começar, eu tenho que agradecer às pessoas iluminadas que apoiam o podcast. Agradecer a você, amigo ouvinte. Valeu demais pela força, a gente segue junto nas alegrias, nas tristezas, nas lamúrias, nas reflexões, nas potências, enfim. Obrigado de coração. Mas além de agradecer, o que dizer? Vou mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe para você, para honrar os tempos de show da Xuxa? Vou retomar reflexões críticas que já fiz aqui sobre os desafios de produzir conteúdo crítico e independente na fantástica fábrica do impacto? Bom, até poderia, só que não. Minha escolha é enaltecer o caminho e não o ponto de chegada, que sim, ao chegar aqui no episódio 200 me bate um misto de alegria, de orgulho e também de cansaço. É como chegar ao pico de uma montanha, não é mesmo? Mas o foco aqui é no caminho, na trajetória e não no ponto de chegada. Afinal, é no caminhar que a gente se constrói o caminho, não é mesmo? Pois bem, o caminho, embora tortuoso e às vezes errático, é simplesmente sensacional. Me fez e me faz crescer, superar desafios, recobrar fôlego e seguir em frente sempre. Mas eu devo reconhecer que sim, eu chego ao episódio 200 e ao fim de mais um ano de 2024, absolutamente esgotado. É como eu estou, é como eu chego. Trabalhei pra caramba esse ano, produzi centenas de textos, posts, eu nem tenho a conta na real, no LinkedIn, no meu blog. Lancei meu 6º livro e produzi nada menos do que 82 episódios do podcast. Isso mesmo, 82 episódios, que dá quase 3.000 horas de conteúdo. Só esse ano, tá bom? Nada mal, não é mesmo? Daí o esgotamento físico e mental e também a alegria, o orgulho de produzir tanta coisa legal. E claro, além disso tudo, várias outras coisas no meu trabalho, na minha vida pessoal, enfim. Algumas delas eu fui comentando aqui ao longo dos últimos episódios. Tá, mas e o tema do nosso tão esperado episódio 200? Bom, eu escolhi reconhecer o óbvio para você, amigo ouvinte. Qual é o óbvio, Fábio? É que eu não sou boa influência para você. Não sou boa companhia. Isso tudo, obviamente, segundo a régua do LinkedIn, ou a régua dos bons modos da fantástica fábrica do impacto. Eu não sou boa influência pra você. Nunca rezo antes de dormir. Sempre vou dormir depois das 4. Você nunca vai sair comigo pelas tardes pra almoçar pastéis de vento. Eu não faço planos, traço versos, me apresso em passos lentos. Sabe quando a nossa mãe ou nossa avó nos dizia: esse aí não é boa companhia, se afaste dessa pessoa? Então, estou usando o clássico conselho de mãe e de vó, que tem poder, a gente sabe disso, para te dizer, amigo ouvinte, que essa má companhia sou eu. Fico aqui te dando ideias erradas, te trazendo reflexões diferentonas e te induzindo a ser crítica demais. Definitivamente não é isso que você precisa ao terminar mais um ano para lá de cansativo. A companhia ideal para você, amigo ouvinte, é aquele filminho Sessão da Tarde, Água com Açúcar, que você nem precisa pensar muito. Só desligar neurônio, sabe? Dar boas risadas e se emocionar com o casal romântico hétero naquele final mais manjado do que
Domingão do Faustão. Bom, segundo essa régua dita padrão, pessoas que levantam questões diferentes ou outros pontos de vistas têm que ser evitadas, canceladas, bloqueadas ou simplesmente deixa pra lá, deixa de lado. Bom, eu venho sendo evitado, desconvidado e vocês sabem por quê, não é mesmo? Daí, nada mais justo do que eu reconhecer que eu não sou boa influência para você. Pense bem aí, você, amigo ouvinte, no seu recesso, férias, no seu descanso de fim de ano, no começo do ano, enfim. Pensa bem se você quer mesmo seguir me acompanhando, me lendo, me escutando, enfim, se eu devo seguir dentre as suas companhias. Bom, enquanto você pensa a respeito, eu te trago 2 argumentos a meu favor. Primeiro, bom, de novo, vou trazer a conta de padaria aqui para você ter uma noção dessa caminhada desse ano de 2024, amigo ouvinte. Foram produzidos e entregues de graça aqui para você, nada menos do que 82 episódios. 82 episódios. Somando os episódios aqui da casa, mais os episódios das collabs que rodaram esse ano. Bom, e só para você ter uma ideia, isso dá uma média de 1 episódio e meio por semana. Nada mal, não é mesmo? Lembrando, o negócio aqui é feito na raça, é podcast raiz, tá? De forma caseira e com, obviamente, o apoio das pessoas iluminadas que continuam fortalecendo esse trabalho. Bom, olhando o copo meio cheio, me dá um baita orgulho ter produzido essa quantidade de conteúdo e também toda a qualidade que esse conteúdo te oferece, convidados, debates, reflexões, etc. Segundo argumento a meu favor, sempre sinceridade e honestidade intelectual. Aqui não tem vida institucional, fala ensaiada, media training. Aqui o papo é reto e você tem o meu compromisso de sempre tentar extrair de cada pessoa convidada o melhor possível, o mais fundo possível que a gente possa ir naquela discussão. Se eu consigo isso sempre, isso é outra coisa. Mas eu sigo sempre com esse objetivo, você sabe, né? E voltando a não ser uma boa influência, é assim que eu me sinto muitas vezes, com a sensação de estar numa trincheira, num buraco, produzindo conteúdo na contramão que o setor valoriza e incentiva e, embora seja essa linha editorial que eu considere adequada, já falei várias vezes sobre isso, sigo me perguntando por que seguir fazendo isso dessa forma. Daí a conclusão de não ser uma boa influência, de eu ser, digamos, uma não referência no setor, uma voz a não ser ouvida. Você me entende? Não ser uma boa influência na lógica da fantástica fábrica do impacto é ser uma persona não grata no setor, ser um mensageiro indesejado, um spam. E curiosamente esse rótulo me fez dobrar a aposta justamente nessa linha editorial pouco óbvia. Porque cá entre nós, amigo ouvinte, o setor está cheio de coisa óbvia, manjada, sem graça, sem sal, não é mesmo? Cansa essa fala ensaiada, manjada, media training, discurso pasteurizado, deu, né? Portanto, quem avisa, amigo né? Não sou aquela companhia limpinha e cheirosa, entre aspas, que vai reforçar as maravilhas transformadoras do nosso setor. Aqui pelo contrário, tá? Você vai encontrar o contraditório, as angústias, outras visões e discussões que deveriam até ser centrais no nosso setor, mas que curiosamente não são. Aqui você vai escutar os assuntos que pipocam na Rádio Corredor, nos cafezinhos, nos bastidores. E também pela trilha sonora que embala os nossos episódios, coisas diferentonas, artistas desconhecidos, ou artistas conhecidos com músicas lado B, é por aí, né? Gente não convencional, gente independente demais, segundo a certa visão média aí. Fudeu meu ego toda vez que eu me apego. Quanto mais eu me entrego, mais me esfrego na carniça. Tanta preguiça, tanto choro, tanto drama. Vendo que tu não me ama, foi foda pra eu me amar. Aliás, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, e não quer ou não pode se tornar uma pessoa apoiadora, tudo bem, tá tudo tranquilo, tá suave. Mas pelo menos dá essa moral pra gente e segue aí o podcast no Spotify. Deixa comentários, interage com a gente. Enfim, infelizmente a gente precisa
jogar o jogo do algoritmo, né? E isso sim ajuda a tirar o podcast das profundezas da plataforma. Então, te peço essa moral também. Bom, outro ponto que eu preciso comentar aqui sobre a caminhada desse ano rumo ao episódio 200 é que eu sonhei, tentei, lutei, arrisquei, ensaiei outros caminhos, outras formas de fazer e algumas coisas funcionaram, outras não. As coisas que funcionaram, eu destaco duas. As collabs com Impacta Nordeste e com a Rede Como A, que foram super legais e que, sim, dão trabalho, mas fortalece, sim, o trabalho, dá mais musculatura, dá mais alcance ao nosso trabalho aqui do podcast. E a outra é, claro, a criação do Apoia-se. E a chegada de vocês, pessoas iluminadas que apoiam, que fortalecem o trabalho do podcast. Sim, eu já disse várias vezes sobre isso, que eu resistia, eu era um pouco resistente a essa ideia, mas dei o braço a torcer e realmente tem sido muito legal, mesmo. Claro que seguir essa toada do podcast e entregar para você, amigo ouvinte, um episódio e meio, em média, por semana ao longo de 2024, é muito foda e muito trabalhoso. Você tem ideia do corre que é fazer tudo isso praticamente sozinho? Ah, Fábio, mas por que você não tem uma equipe para te apoiar na edição? Cada episódio tem uma capa diferente, no processo de agendar com os convidados e por aí vai. Olha, eu adoraria, tá? Mas o valor que a gente arrecada aqui pelo Apoia-se, pelo Pix, não permite a gente pagar por isso, tá? Vou ser muito sincero. Mas a gente segue mesmo assim e sim, o fato de existir um Apoia-se já é uma vitória deste ano, 2024, que a gente precisa celebrar. Bom, e o que não deu certo, Fábio? Bom, eu resumo aqui 2 pontos, tá? Primeiro, a ideia de a gente ter parceiros institucionais que, para além do recurso pessoas físicas do Apoia-se, pinguem algum recurso um pouquinho mais robusto. Eu já conversei com um monte de gente, já enviei propostas, enfim, nada. Já falei sobre isso outras vezes, eu não vou voltar ao tema, tá? Para não ficar sendo repetitivo, mas só para deixar registrado que não rolou em 2024, mas eu sigo tentando. Quem sabe 2025 as portas da esperança não se abram para esse tema. Não custa sonhar, não é mesmo? Vamos tentar. Mas fui me armando, me despindo, me trocando, me sentindo, me soltando, varrendo, arrumando a casa, mexendo a pontada, asa, mostrando que eu tô esperto, deixando o portão aberto para quem quiser entrar. E o outro ponto que não deu certo é outros formatos, seja vídeo, seja estúdio físico, seja o que você quer que seja, né? É algo que eu sigo matutando, mas ainda não encontrei o caminho, pelo custo de produção, pelo tempo, enfim. Dá mais trabalho e aí o trabalho de uma equipe, que é o meu caso aqui, se tornaria um pouquinho mais difícil. Bom, daí a ideia, parênteses, daí a ideia do motorhome, que eu ainda vou colocar de pé mais para frente, a ideia de ter um estúdio / casa móvel que me permita rodar o Brasil e ir conhecendo iniciativas longe dos holofotes e como tem, viu? Tem muita gente fazendo coisas foda Brasil adentro que a gente sequer conhece. E gravar conversas com essa galera, dar visibilidade ao que está sendo feito, trocar ideias, enfim. Como financiar isso, Fábio? Bom, tá aí um dos pontos que seguem aberto. Mas, de novo, olhando o copo meio cheio, eu posso dizer, como diz o professor Vanderlei Luxemburgo, eu tenho um projeto. Chego lá um dia. Bom, vai me dizer que você também nunca se sentiu sendo uma má influência para outras pessoas. Nunca se sentiu deslocado na sua família, no seu trabalho, ou até mesmo consigo mesmo. Se sentindo assim meio fora do esquadro, digamos. Ou até mesmo se sentir em dúvida sobre estar bem consigo mesmo versus ser validado pelo seu círculo social ou pelos seus pares de trabalho
por fazer ou pensar da forma como esperam que você pense ou haja. Ou talvez colocar em dúvida a sua própria forma de ser e estar no mundo. Afinal, será que o que eu estou fazendo é tão fora da caixa assim, tão fora dos padrões ditos normais assim? E isso gera uma sensação de dúvida interna, de se sentir fracassado. Daí a ideia de não ser uma boa influência, tá? Sobre essa questão da dúvida, já falei sobre ela no episódio 197. Se você não escutou, volta lá depois, escuta lá. Bom, para mim essa ideia de não ser uma boa influência traz uma outra ideia, que é a de não lugar. Afinal, qual é o nosso lugar nesse rolê que eu costumo chamar de fantástica fábrica do impacto? E veja que eu não estou falando aqui de CNPJ ou de crachá. Eu sei, eu falo bastante sobre isso, mas aqui nesse caso não é disso que eu estou falando. Falo de qual o lugar que a gente pode, quer e ocupa de fato na fantástica fábrica do impacto. Talvez mais de um lugar, vai saber. Eu vou me usar como exemplo aqui, tá? Tem muita gente que me escuta aqui e que me conhece como sendo o Fábio do podcast. Fábio aqui do áudio. Ótimo! Mas eu ocupo outros lugares no setor, embora eu não enfatize eles aqui no podcast, porque aqui é o espaço para esse chapéu de produtor de conteúdo em formato de áudio. Coisa meio raiz mesmo, tá? Talvez em vídeo um dia, quem sabe. Mas eu quero seguir ocupando esse espaço? De que forma? Foi isso que eu projetei lá em 2019, antes da pandemia, quando eu comecei aqui o rolê aleatório do podcast? Não, não foi isso que eu projetei desde o início. Já disse isso. Eu não tinha um business plan, não tinha uma teoria de mudança, não tinha nada disso. Fui fazendo aí de forma totalmente artesanal e intuitiva, tá? E até mesmo errática. Já falei sobre isso outras vezes. Isso foi sendo construído ao longo da caminhada. Afinal, de lá para cá, de 2019 para cá, foram 5 anos. Que, aliás, não são 5 meses nem 5 episódios. Lembrando, só em 2024 foram 82 episódios. Bom, já tem uma baita caminhada até aqui, um tanto de cabeçadas, de falsas expectativas que eu mesmo criei, tá? E sim, de muitas alegrias. Chegar à marca do episódio 200 é, sem dúvida nenhuma, tá? Uma delas. Os outros chapéus que eu tenho, eu os reservo aos seus respectivos espaços, tá? Como gestor no meu atual trabalho, como membro de conselho de algumas organizações, como escritor de textos, livros, etc. Para mim, tá? Não faz o menor sentido eu criar um podcast para falar de mim mesmo, dos meus chapéus. Além de ficar chato e panfletário, é justamente isso que eu venho criticando no setor. Nas newsletters das organizações que só falam de si mesmas, e não do setor que elas supostamente dizem falar. Seguindo essa cartilha, o podcast aqui falaria do que eu ando fazendo, o que seria tenebroso, aliás, um horror em termos de produto final. E eu, sim, tento sempre me colocar no seu lugar, no seu ouvido, amigo ouvinte, para saber que você está ouvindo é um lixo ou não, se tem qualidade. E isso eu só consigo saber se você me disser. De novo, abro aqui um parênteses te convidando a dê seu feedback. Manda mensagem, sinal de fumaça, comentário. Conta aí o que você está achando dessa caminhada, não só do episódio 200, tá? E os feedbacks que eu recebo me sinalizam que a gente está indo no caminho certo, que é trazer verdade, é trazer honestidade intelectual, tentar abrir o coração aqui, tentar trazer conversas foda, tentar trazer outros pontos de vista, enfim, é por aí que a gente tem ido. Você mesmo quem saiu pela calçada, mala e cuia pendurada, carreira desembestada pra parada, apanhar o ônibus das 7, corri atrás com meu chevette, mas deu prego, e eu segui cego sem você, cego. E você, amigo ouvinte, que lugar você ocupa no setor? Quais lugares você quer e você pode ocupar no setor? Lembrando que, para além do crachá, do cargo, do sobrenome institucional, eu falo também de um lugar simbólico, de como as pessoas te reconhecem nessa caminhada, para além dos rótulos que a gente tem.
E com quem você tem andado nessa caminhada? A gente nunca caminha sozinho, não é mesmo? Com quais ideias você tem se sintonizado nessa caminhada? Quem tem te influenciado nessa caminhada? É sobre isso que a gente está falando aqui. E voltando à expressão de não ser uma boa influência para você, sim, claro que tem uma baita ironia aí. Sabe aquela expressão conservadora do bom marido, boa esposa, bons costumes? Ou até mesmo aquela horrorosa expressão do cidadão de bem? Pois é, atenção ao uso dos adjetivos do bom, do bem, porque, claro, eles camuflam outras camadas de discussão. Afinal, boa influência para quem, cara pálida? E de que boa a gente está falando? Bom, enquanto você pensa a respeito, só te digo uma coisa, que não por acaso a palavra preguiça apareceu em vários episódios aqui ao longo de 2024. Isso mesmo, preguiça. Preguiça de tentar ser diferente do que o setor espera da gente. Preguiça de ir nos eventos e ver as mesmas pessoas falando as mesmas falas de sempre. Preguiça de perceber os mesmos não assuntos de sempre. Preguiça do conformismo das pessoas do setor em não questionar essa mesmice. Afinal, você sabe, é o mercado, é o ecossistema, é como a banda toca por aí, etc. Tá? Preguiça de ver os preferidos, os que têm larga vantagem nos espaços privilegiados do setor, os queridinhos, os chaveirinhos, os que cumprem cotas e um monte de outros que não têm esse lugar nesse rolê. Olha aí os sem lugar. E também os não convidados, os penetras, os indesejados. E claro, olha aí as influências que não são boas para você, amiga, amigo ouvinte. Essa é uma caricatura bem genérica do nosso ecossistema de impacto, sentido amplo, tá? Com seus personagens padrões, seus personagens exóticos, seus figurantes e suas estrelas, com suas regras de conduta, suas ideias centrais e seus não assuntos. E assim vamos para mais um ano chegando aí nesse rolê. Eu não sou boa influência pra você. Nunca rezo antes de dormir. Sempre vou dormir depois das 4. Você nunca vai sair comigo pelas tardes pra almoçar pastéis de vento. Eu não faço planos, traço versos, me apresso em passos lentos. Tá bom, mas se bate aquela preguiça, aquele cansaço, aquela solidão ao longo da caminhada, o que a gente faz com isso tudo? Bom, falando por mim aqui, tá? Às vezes dá vontade sim de chutar o pau da barraca, largar tudo, sair por aí. Às vezes dá vontade de me aproximar mais de pessoas queridas, que têm leituras e ideias afins às minhas. Às vezes é só reconhecer que eu não tenho respostas, que eu não sei o que fazer, para onde ir, com quem falar. Só isso, apenas isso. Mas a marca do episódio 200 é também um convite a um momento de pausa, de recesso, de descanso, de ócio, de dar um tempo, uma trégua, um respiro, para abrir espaço para ver o que acontece, sem planos pré-estabelecidos. Aliás, sem quase nada organizado ou preparado. Tá tudo bem não ter nada disso. Simplesmente deixar fluir, deixar o universo sugerir caminhos, deixar o acaso fazer sua parte. Abrir espaço para o ócio, para a arte, para a literatura, para o cinema, para a música, para passar mais tempo offline. Não, amigo ouvinte, eu não tenho o episódio 201 pronto. Nem roteiro sequer eu tenho dele. Nem convidado engatilhado eu tenho. Nada. Mas fique tranquilo, que a gente vai ter. Vai fluir. Lá para o final de janeiro teremos uma nova temporada e novos episódios. Pode ficar sossegado. E desculpe, amigo ouvinte, por tornar esse episódio comemorativo meio sessão de terapia. Desculpa mesmo. Eu tentei trazer algum convidado de peso. Só para te dizer, eu tentei trazer o Ailton Krenak, tá? Só para constar. Isso mesmo, Ailton Krenak. Mas é claro que não rolou. Sua assessoria até foi gentil, me respondeu, mas não bateu a agenda. Afinal, né? Quem? Qual podcast? Bom, perguntas que qualquer assessoria faria e que já nos elimina de qualquer realidade mais concreta. Mas eu sigo tentando. Quem sabe 2025?
E o pior não é escutar isso da assessoria do Ailton Krenak. Acho que tudo bem, é do jogo. O pior é escutar isso de tanta gente da fantástica fábrica do impacto. Tantos assessores, analistas, secretárias, equipe de organizações aí grandes do setor. O pior é isso, sabe? Quem? Qual podcast? Puxa, a gente não tem agenda. Pois é. O lado bom de chegar no episódio 200 e 5 anos de podcast nas costas é que a gente já está mais calejado, né? Mais cascudo e mais ciente das nossas dores e delícias. Bom, não deu Ailton Krenak? Tudo bem. A gente segue tentando ele e outros nomes foda, que tenham o que dizer. E se nenhum deles topar, tudo bem também. O podcast vai seguir, a gente vai seguir. Afinal, a gente não depende dessas figuras. Embora, claro, fosse muito massa receber o Krenak ou outros nomes de peso aqui. A caminhada é que vale, né? Lembremos dela, da caminhada. Tal como no Caminho de Santiago, que eu ainda não fiz, mas farei. Tá na minha listinha aqui. Importa sim, claro, chegar lá na Catedral de Santiago de Compostela, mas o caminho como um todo equivale toda a experiência vivida. Guardadas todas as proporções, o episódio 200 é a chegada na Catedral. E todos os 82 episódios de 2024 é o conjunto da experiência vivida ao longo da caminhada. Olhando nessa perspectiva, bate até uma alegria e um orgulho aqui, devo confessar, amiga ouvinte. Enquanto você se dá conta aí da sua louça suja, ou da casa para arrumar, ou de alguma tarefa, ou se você estiver dirigindo, enquanto escuta mais esse episódio, presta atenção nas companhias com as quais você tem andado, tá? Esse aqui que vos fala não é flor que se cheire. Ele bagunça ideias convencionais, é crítico demais, pouco propõe, é ácido demais e por aí vai. Eu não sou boa influência pra você. Eu não sou boa influência pra você. E aqui eu devo confessar algo contigo, amigo ouvinte. Que quando esses rótulos começaram a surgir, inicialmente eu ficava incomodado. Eu remoía eles por dentro. Afinal, eu sou mesmo tudo isso que estão dizendo, esses rótulos que estão dizendo. E com o tempo, eu comecei a abraçar esses rótulos. Embora eu não concorde com eles, mas eu abracei e passei a brincar com eles. Afinal, rir de si mesmo é tão libertador, não é mesmo? Então vamos rir mais de nós próprios, da maneira como a gente é visto de forma caricata, da maneira como a gente realça parte da nossa identidade para as outras pessoas. Vamos dar risada dos nossos fracassos, das nossas cabeçadas, enfim, dos nossos tropeços. Vamos rir disso. Afinal, vamos celebrar o episódio 200, é também falar sobre isso. Bom, e se você chegou até aqui, no episódio 200, e tem acompanhado essa caminhada há algum tempo, você já deve ter tirado as suas próprias conclusões sobre as minhas intenções aqui. Como dizia Chico Science, eu posso sair daqui para me organizar, ou posso sair daqui para desorganizar, ou mesmo, querido Tom Zé, eu estou te explicando para te confundir, estou te confundindo para te esclarecer. Então, desavisado você não está, não é mesmo? Nem eu. E quanto aos rótulos que eu sigo recebendo, deixe para lá, deixe estar. Quem nunca rotulou alguém que atire a primeira pedra, não é mesmo? Não ser uma boa influência é isso. É, antes de nada, aceitar e abraçar essa marca. Eu mesmo tenho dúvidas sobre as minhas ideias, sobre crenças que eu tenho cá comigo, cá com os meus botões, e sobre como eu canalizo tudo isso para tentar influenciar pessoas ou desinfluenciar pessoas. Se eu fosse escrever a cartinha para o Papai Noel, eu teria dúvidas se eu poderia dizer que eu fui uma boa pessoa esse ano. Boa para quem, cara pálida? E antes que o Papai Noel mude de cor, nesse bizarro processo de trocar o vermelho, supostamente comunista, do bom velhinho para o azul ou para o dourado, eu paro por aqui, sem antes, claro, desejar um 2025 muito, muito foda para você, amiga, amigo ouvinte, que traga bons combates, boas pessoas aí ao seu lado, na sua caminhada, boas ideias, boas reflexões, tudo de bom para você
E, claro, obrigado por seguir aqui com a gente. Lembrando que o podcast vai dar uma pausa. Aproveita essa pausa e volta lá no feed e escuta aqueles episódios que ficaram pelo caminho, que você não deu conta. É muita coisa, eu sei disso. Um episódio e meio por semana, haja ouvido para dar conta, não é mesmo? Então volta lá para escutar aquele que passou batido. Aproveita também e segue lá o podcast no Spotify, comenta lá episódios que você gostou. E a gente volta lá para a segunda quinzena de janeiro. De novo, não tem uma data definida, mas fica tranquilo, a gente volta, tá bom? Só vamos dar essa pausa para respirar e voltaremos. E se você tem dúvidas sobre qual episódio escutar, desses que passaram ao longo do ano, eu vou te indicar 3, do mais recente para o mais antigo, mas todos de 2024. Caso você não tenha escutado algum deles, te recomendo, tá? Nessa pausa, a dar uma moral aí para escutar esses episódios. Primeiro, o 197, um papo sobre medo, dúvidas e autoestima. Longe de cagar regra, eu abri meu coração nele. Eu gostei bastante do resultado, espero que você goste também. O outro é o episódio 192, o caso de assédio é só a ponta do iceberg. Afinal, né, não daria para passar 2024 sem falar do escandaloso caso de assédio do Pacto Global. Escuta lá para você entender. E, por último, mas não menos importante, o episódio 187, Ao Financiador Tudo. Sabe aquele dia de fúria que a gente tenta canalizar essa vontade de mandar tudo para PQP? Então, esse é o episódio onde eu canalizo isso, falando sobre a minha relação e o aprendizado com financiadores. Escuta lá, tá muito bom. Bom, então é isso. Agradeço demais a sua companhia, amigo ouvinte, ao longo dessa caminhada. Celebro contigo esse alcance desse episódio 200. Agradeço as pessoas iluminadas que fortalecem esse trabalho. É isso, forte abraço, se cuidem, nos reencontramos em 2025. Valeu! Toda vez que eu me apego, quanto mais eu me entrego, mais me esfrego na carniça. Tanta preguiça, tanto choro, tanto drama, vendo que tu não me ama. Foi foda pra eu me amar, mas fui me armando, me despindo, me trocando, me sentindo, me soltando, varrendo a